Pessoal, eu vim trazer uma palavra que eu intitulei ela como Jesus, o caminho para a vida em 2025. Amém? Pessoal, prestem atenção aqui, por favor. O culto ele não vai ser algo demorado, então, por favor, preste atenção. E eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Queria orar por você. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais um culto. Muito obrigado, Jesus, pela tua doce presença. Senhor, no nome de Jesus, abre a nossa mente, Jesus, para aquilo que você quer colocar nela hoje. Abre o nosso coração, Senhor, para aquilo que você quer nos falar. Destampa os nossos ouvidos no nome de Jesus. Senhor, abençoe cada um que veio aqui e que no nome de Jesus nós possamos sair alterados e transformados pela tua presença, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu falei, eu intitulei essa palavra como Jesus, o caminho para a vida em 2025. E eu quero falar um pouco sobre comunhão, sobre a gente permanecer, sobre a gente estar no Evangelho e na igreja. Amém? E comunhão é aquilo que Jesus ele tinha durante a sua vida, para permanecer e para amar a Deus. Comunhão é aquilo que Jesus ele vivia e aquilo que Jesus ele tinha. E a Bíblia ela relata isso principalmente no início do ministério de Jesus até o final do ministério dele, que é dos 30 aos seus 33 anos. E a Bíblia ela relata muito essa parte. Então, comunhão é aquilo que Jesus ele tinha durante a sua vida para que ele permanecesse, para que ele amasse a Deus e para que ele ensinasse as pessoas. Sabe? E eu quero trazer para você também uma definição, uma palavra nova que é koinonia, que é um termo grego que significa comunhão. E a koinonia, ela é um termo grego, um termo teológico, que fala sobre a comunhão da Bíblia. E koinonia tem o significado de comunhão ou de participação. E em todo o nosso contexto bíblico, ela refere-se à relação íntima da igreja, a relação íntima das pessoas. E ela fala também sobre o compartilhamento entre os cristãos, tanto de forma espiritual, tanto de forma material. E historicamente, a comunhão, ou estar juntos, estarmos próximos, é uma prática muito comum entre os cristãos. Porque eles se reuniam desde o início, eles se reuniam para adorar, para compartilhar os seus recursos com a igreja e para apoiar uns aos outros. Tanto é que, coloca Atos 2:42 na tela para mim, por favor. Atos 2:42, vamos todo mundo ler junto? Vamos lá? Todos se dedicavam à comunhão, ao partir do pão. Amém. Isso nos mostra a importância da comunhão com o Senhor. Isso também nos mostra a importância da comunhão na vida da igreja primitiva, que era na época de Atos. Então, teologicamente, a koinonia, ela simboliza o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Ela simboliza a junção das pessoas na igreja e no Evangelho. Então, a ideia é que, ao compartilharmos as nossas vidas uns com os outros, os cristãos, nós podemos refletir aquilo que é a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus, ela é relacional. Tanto é que a gente vê em Gênesis, por exemplo, o Senhor ele criou Adão para relacionamento, o Senhor criou Eva para relacionamento. E de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele é um Deus relacional, e ele sempre se relacionou com o ser humano, ele sempre amou o ser humano. Então, o que eu quero abordar hoje é sobre a comunhão, é sobre fazer parte da igreja, é sobre servir a igreja. Então a comunhão tem esse significado para nós, que é o contato com vários tipos de pessoas e com várias maneiras de servir e adorar o Senhor. Mas agora, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e a gente lembrasse um pouquinho de algumas coisas que a gente viveu em 2024. E, infelizmente, no ano passado, nós tivemos comunhão, ou tivemos contato com vários tipos de comparações,
ou com aquilo que eu chamo de perfeições mascaradas. Ou seja, em qualquer tipo de rede social, ver pessoas que não viviam de acordo com o evangelho, viviam de acordo com a luxúria, viviam de acordo com o que queriam ou pela riqueza. E eu achei muito interessante que quando Samuel ele abriu o culto, ele falou sobre a questão de ano passado a gente mudar esse ano e não cair mais naquilo que a gente caía, não viver nos pecados de estimação. Mas infelizmente no ano passado nós tivemos esse tipo de contato com vários tipos de perfeições mascaradas, com coisas que a gente via nas redes sociais, seja no Instagram ou no TikTok, e as frustrações dessa exagerada perfeição, elas vêm sobre nós, porque nem eu e nem você nós somos perfeitos, nós erramos, e todo tipo de perfeição que vem do ser humano, ela simplesmente não existe, e que no nome de Jesus, durante esse ano de 2025, isso não permaneça no nosso coração, amém? Sabe? E quanto mais livres diante do Senhor nós somos, maior o risco de acabarmos errando diante do mundo. Quanto mais liberdade em Deus nós temos, infelizmente maior é o risco de nós acabarmos errando. Por quê? Porque nem eu e nem você nós somos perfeitos. Porque a perfeição em si ela não existe. A única perfeição, ela vem da parte do Senhor. Sabe? Então nós não somos perfeitos. Nós erramos. Mas o importante é que a gente se arrependa e que a gente permaneça com a comunhão com o Senhor e com a igreja, amém? Então, como assim? Infelizmente nós acabamos tendo contato com as redes sociais, isso faz com que a gente olhe para a vida dos outros, olhe para a vida de famosos e que a gente deseje ter aquilo, que a gente deseje ter aquele tipo de contato, aquele tipo de comunhão, e a gente deseja aquela perfeição, mas isso não é verdadeiro. Nós somos imperfeitos e é por isso que Cristo ele vem com medida de graça sobre nós, para que a gente possa permanecer, para que o nosso coração ele seja alterado, amém? Então, por favor, não permita que o seu coração, que a sua mente, ela seja enganada pelo diabo com essas falsas perfeições. Sabe, não se permita se distanciar desse local seguro que é o colo de Deus e que é a igreja, para que você possa viver nos seus erros, para que você possa viver atrás desse tipo de perfeição. Sabe, então simplesmente se aproxime do Senhor, porque nós precisamos dele, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, então nós precisamos do Senhor. Então se aproxime de Deus. Sabe, eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu vivi mais ou menos uns 3 anos atrás. Há mais ou menos 3 anos atrás, acontecia que eu errava em alguma coisa e eu me distanciava do Senhor. Sabe, eu cometia algum erro e ao invés de me aproximar e de me arrepender, eu me distanciava mais ainda. E acontecia que eu passava dias sem fazer o devocional, dias sem ler a Bíblia, e aí os meus erros acabavam, ao invés de me fazer ter um coração quebrantado e ficar de joelhos para o Senhor, eu me distanciava, sabe? E o que nós precisamos, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, não é criar distância. Nós precisamos quebrar a distância e criar intimidade com Deus, criar aproximação com o Senhor, e é disso que o nosso coração ele verdadeiramente precisa, sabe? E acontecia muitas vezes comigo que eu errava, eu caía, eu mentia, eu fazia alguma coisa e eu me distanciava, eu parava de fazer o meu devocional, eu esfriava, eu não me discipulava, eu não confessava, e eu percebi que eu preciso me reconhecer como alguém que é humano e que é imperfeito, e que isso deve me levar cada vez mais ao colo de Deus, aos pés de Jesus, amém? Então, por favor, não cometa o mesmo erro que eu, sabe, entenda a sua imperfeição e coloque ela diante dos pés de Jesus, coloque ela na comunhão de Jesus, porque só isso vai fazer você levantar, só isso vai fazer você permanecer, só isso vai fazer com que você olhe para o seu Criador, amém? Sabe, então não crie distância, e Jesus,
ele nunca errou com ninguém. Jesus, ele foi perfeito. Jesus, ele foi muito incisivo em tudo que ele fazia, ele foi perfeito. E apesar do Senhor ser completamente Deus, ele era também completamente carne. Então ele poderia errar assim como nós erramos, mas ele escolheu viver em santidade, viver em comunhão com o Senhor. Sabe, e Jesus, ele nunca errou com ninguém, mas ele era completamente livre em Deus. Jesus, ele tinha total liberdade com o seu Pai. Isso trazia um desagrado diante das pessoas. Isso trazia um desagrado diante das autoridades da época. Coloca no telão para mim Mateus 12, 22 a 25, por favor. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então, levaram até Jesus, que estava possuído por um demônio. Vamos lá, mais alto, pessoal. Amém. Pode ir para o próximo. Admirada a multidão. Próximo. Próximo. Amém. Então, o que eu quero falar com esse texto? Eu quero falar que na época Jesus, ele curava e ele pregava. Sabe, Jesus, ele operava milagres e ele ia para a comunhão com seus discípulos, com as pessoas. Jesus, ele alterava vidas, mas as autoridades da época, os fariseus, eles não reconheciam isso. Sabe por quê? Porque eles não tinham a verdadeira comunhão com o Senhor. Eles tinham os olhos fechados para aquilo que vinha verdadeiramente do reino de Deus. E, por exemplo, os fariseus, eles pegavam trechos daquilo que Jesus ele fazia, ou do que Jesus ele falava, e eles distorciam conforme o que eles achavam que era, porque eles não tinham a verdadeira comunhão. Percebe-se que Jesus ele estava fazendo aquilo que era bom, Jesus ele estava pregando as boas novas, Jesus ele estava curando, ele estava cumprindo o propósito dele nessa terra, Jesus estava tendo comunhão com as pessoas e com os seus discípulos, mas os fariseus apontavam o dedo na cara dele e falavam que ele fazia em nome de Belzebu, que ele fazia em nome de demônios, e que ele não era verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe, então eles pegavam trechos daquilo que Jesus ele fazia, e eles remodelavam conforme eles achavam, porque eles não tinham a paixão e a comunhão que Jesus ele tinha com o Pai. Sabe, e é disso que nós precisamos nesse ano de 2025 e em diante disso. A comunhão e a paixão que Jesus ele tinha, é disso que nós precisamos, é isso que deve mover o nosso coração e a nossa mente, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Então, a gente não deve se preocupar ou correr atrás daquilo que é só aprovação, ou daquilo que é status, só porque outras pessoas elas vivem por isso, só porque um artista que você segue, algum cantor ou alguém que você gosta faz isso. Mas nós não podemos viver por isso. Nós devemos correr atrás daquilo que é essencial, que é conhecer e amar o coração de Deus. Nós devemos correr atrás daquilo que é eterno, que é amar e servir ao Senhor, que é amar e servir a igreja, que é amar e servir os nossos irmãos. Amém? E só assim, verdadeiramente, nós vamos crescer nesse ano. E quando eu falo de crescimento, eu não falo só do seu financeiro, eu não quero falar só de dinheiro, eu falo daquilo que realmente é essencial para a nossa vida, que é conhecer a Jesus, que é ter um caráter aprovado pelo Senhor, que é ter um caráter completamente alterado por Deus, amém? Então, essa super perfeição que nós vemos, aquilo que nós vemos diante das redes sociais, diante do mundo, ela parece nos invadir. Mas isso tudo, ela é uma mentira. E eu só quero que você entenda que apesar dos nossos erros, nós realmente não podemos criar uma distância. Porque
se nós criarmos distância, nós morremos. Nós precisamos estar perto do Senhor. Sabe, você precisa estar no colo do Senhor, na igreja. Mesmo que muitas vezes, apesar dos seus erros, ou se um erro seu for a público, ou alguma coisa relacionada a acontecer, mesmo se alguém apontar um dedo na sua cara e falar que você está errado, ou alguma coisa, ou alguém te julgue, eu quero falar para você que apesar dos nossos erros, há uma cobertura vinda de Deus, há uma cobertura de graça e de misericórdia, que nos levanta e que cobre os nossos erros. Sabe por quê? Porque Romanos 5:20 diz: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, onde o erro abundou, superabundou a graça. Sabe, e a síndrome da perfeição, a síndrome de querer ser perfeito, ela nos bloqueia de andar com o Senhor. Tanto é que, como eu falei, eu errava e eu me distanciava, eu pensava, cara, meu Deus, eu não sou digno, eu não devo estar com o Senhor, mas eu realmente não sou digno, eu preciso reconhecer que é nos pés de Jesus que eu preciso estar, e que você precisa estar também. Então, comece a entender nesse ano que a nossa imperfeição não deve causar distância de Deus, mas ela deve quebrantar o nosso coração para nós nos aproximarmos, amém? Sabe, e entenda também que Jesus, Ele olhou para você, Ele morreu por você, e Ele chamou você para operar junto com Ele, para andar com Ele, para andar em comunhão com a igreja. Sabe, mas para operar com Deus, para estar com o Senhor, para fazer aquilo que é vontade de Deus, você precisa parar de olhar para os seus erros, você precisa parar de olhar para o seu passado e correr para os braços de Jesus agora em 2025. Sabe, tendo paixão por quem Ele é, tendo comunhão com a igreja, tendo comunhão com o Senhor. Sabe, então esteja próximo de Deus e viva Salmo 119:10 que diz: Senhor, eu te busco de todo o meu coração, então não me permitas que eu me desvie dos teus caminhos. Então, nesse versículo, mais uma vez, a Bíblia ela nos aponta para nós não nos afastarmos, para nós estarmos próximos, para nós permanecermos na comunhão, no amor e no temor de Deus. Amém? Amém? Vocês estão mortos, pessoal? Amém? Sabe, você só vai se afastar do Senhor, você só vai desviar dos caminhos do Senhor, se você parar de ter relacionamento com Ele, se você parar de olhar para Jesus. Sabe, porque nós não temos o poder de cessar essa comunhão, nós não temos o poder de atrapalhar a obra de Deus, de atrapalhar os planos do Senhor, mas nós podemos, na verdade, nós só atrasamos os planos de Deus, nós só atrasamos a obra de Deus nas nossas vidas, quando nós acreditamos nas mentiras do diabo e deixamos de ter paixão, quando o Senhor não mandou a gente parar de ter paixão. Sabe? Nós só atrasamos essa obra quando a gente para de olhar para o nosso Criador, quando a gente para de ouvir e de obedecer, e aí a gente atrasa a obra de Deus, quando o Senhor Ele não pede para nós fazermos isso, e o Senhor Ele pede para nós estarmos perto. Então, o corpo de Cristo, a comunhão de Jesus, ela nos cura, ela nos lava e ela nos limpa. Sabe, Jesus ele foi ficando famoso, operando milagres, por exemplo, curando cegos, curando coxos, curando leprosos, pregando a palavra também. E como eu falei, Jesus, ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Jesus, ele também foi sangue e carne, assim como nós. Mas em nenhum momento, apesar do exponencial crescimento de Jesus, apesar da fama que Jesus ele estava tendo, ele em nenhum momento se distanciou dos seus discípulos, se distanciou daquilo que era igreja na época. Em nenhum momento, Jesus ele tomou distância daqueles que precisavam de cura, daqueles que precisavam de ajuda. Sabe, Jesus ele poderia ter simplesmente ter deixado tudo de lado, ter desistido. Jesus ele poderia ter simplesmente se deixado levar pelo ego, porque como eu falei, na época o nome de Jesus ele começou a reverberar onde ele estava, porque ele começou a ficar famoso, devido àquilo que ele fazia. Então Jesus ele poderia ter se deixado levar pelo ego dele, por aquilo que ele ouvia,
porque ele foi um humano, porque ele foi homem assim como nós. Mas isso não aconteceu. Sabe, em nenhum momento Jesus ele levantou muros. Sabe, a todos os momentos Jesus ele simplesmente aumentou a mesa. Em nenhum momento Jesus ele levantou um muro com a humanidade ou com as pessoas ou com os seus discípulos. Ele simplesmente aumentou a mesa. Ele chamou as pessoas para perto. Ele estava perto e ele amou as pessoas, ele amou a igreja, ele amou a comunhão com o Senhor. Amém? Sabe, então aproveita essa liberdade que o Senhor ele te dá e esteja por perto, esteja na igreja, permaneça, olhe para Jesus, aproveite essa liberdade, aproveite o sacrifício de Jesus e esteja por perto, sabe, não se distancie por nada, lute pela sua comunhão com Deus, sabe, todas as vezes que Jesus ele se afastou, todas as vezes que Jesus ele se distanciou, não foi pelo mal, Jesus ele se distanciou para orar, para ter comunhão com o Senhor. Todas as vezes que Jesus ele saiu de perto das pessoas, que Jesus ele saiu de perto da igreja ou dos seus discípulos, era para ter comunhão com o Pai, era para cumprir aquilo que está em Mateus 6,6, que diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, todas as vezes que Jesus ele se distanciou das pessoas ou de alguma coisa que ele estava fazendo, ele ia direto orar, ele ia direto ter comunhão com o Senhor. Amém? E essa era a maior distância que Jesus ele tinha, uma distância que eu relaciono como uma distância segura. Ele não se afastava para dar um tempo da igreja. Jesus ele não se afastava para dar um tempo das pessoas. Jesus ele nunca se afastou para dar um tempo da comunhão, para dar um tempo e viver por aquilo que ele queria ou por aquilo que era prazer para ele, mas a única distância de Jesus era para ter um encontro direto com Deus. Então, eu quero que você abra os seus olhos e leve esse estilo de vida de Jesus nesse ano. E coloca em 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19 para mim, por favor. Amém. Orem continuamente ou orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito. Sabe, eu quero que você preste atenção, principalmente nesse início. Orem continuamente ou orem sem cessar. E esse era o verdadeiro estilo de vida de Jesus. Sabe, orar sem cessar. E eu vejo isso como se Deus ele olhasse para nós e ele falasse: eu quero estar perto de você. Sabe, eu sinto prazer em estar perto de você. Eu quero que você esteja perto de mim. Eu quero que você tenha esse mesmo prazer. Sabe, eu vejo isso como uma forma muito amorosa do Senhor, Ele dizer: por favor, fica perto de mim. Por favor, continua comigo. Eu amo a sua presença. Eu quero que você ame a mim. Amém? Sabe, então não busque estar longe do corpo de Cristo. Não busque a solidão, não busque ficar sozinho, não busque deixar de se discipular ou tomar distância da igreja. Pois muitas vezes, após muitas escolhas erradas, ou aquilo que decidimos de maneira que não agrada a Deus, sabe, é muito difícil medir as nossas consequências, porque nós não sabemos o futuro e não sabemos o dia de amanhã. Então é muito difícil, quando nós erramos, quando nós tomamos uma decisão errada, medir as consequências disso. E pode ser com que uma dessas consequências faça com que você não volte mais, faça com que você não permaneça, faça com que você se distancie da igreja. Sabe, e todos os seus erros de 2024, eles já passaram. Sabe, todas as vezes que você mentiu, todas as vezes que você enganou, todas as vezes que você ficou com alguém, tudo isso já passou. A Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas, e eu quero que você saiba que apesar das suas falhas, que apesar de muitas vezes nós termos sido mau caráter, sabe, nós estamos aqui, e Deus, e se nós estamos aqui, Deus ele está nos dando uma nova chance,
Deus ele continua olhando para nós. Deus ele nos dá uma nova chance de mudar as nossas vidas. Sabe, eu quero que você saiba que todas as suas feridas, elas podem ser curadas agora. Elas podem ser curadas esse ano, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Sabe, mas para isso você precisa aprender da parte de Deus. Você precisa depender do Senhor. Você precisa depender da comunhão do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, para o ferido e para o doente, ele exala a cura. Amém? Coloca no telão para mim Mateus 9, 20 a 22. Vamos ler junto? Amém? Vamos lá? Nesse instante, continua. Continua. Amém, aleluia. Sabe, então essa é a verdadeira essência do corpo de Cristo. Essa é a verdadeira essência do corpo de Jesus, curar e amar. Amém? Sabe, então na época desse acontecimento, todas as pessoas que essa mulher tocava, todas as pessoas que essa mulher tocava, ou todas as pessoas que ela chegava perto eram consideradas impuras. Tanto é que as pessoas se distanciavam dela. As pessoas não queriam estar perto dessa mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Então, devido às leis do Antigo Testamento, então, sempre que ela chegava perto de alguém, a pessoa ela se distanciava ou pedia para ela ir embora, porque não queria estar perto, porque essa pessoa seria considerada impura. Mas dessa vez, sabe, ela olhou para Jesus, ela entendeu que o corpo de Cristo iria curá-la. E ela tocou no corpo de Cristo, ela chegou a Jesus, porque o corpo de Cristo, ele é isso, ele traz cura para a gente, cura para a nossa alma, cura para as nossas emoções, cura para a nossa vida, sabe, então ela foi completamente curada, e isso é o corpo, esse é o poder de estar próximo de Deus, amém? E para finalizar, eu juntei em 3 tópicos, como a gente pode colocar isso em prática, como é que a gente pode colocar a comunhão em prática. Primeiro de tudo, a gente precisa ter comunhão com Deus, ou seja, vida devocional, para que a gente permaneça. Coloca para mim em Salmo 105:4. Aqui em Salmo 105:4 diz o seguinte: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Ou seja, aqui diz sobre nós termos constância na nossa devoção, nós termos constância em amar e em buscar a Deus. Então nós precisamos disso, nós precisamos de vida devocional, para nós podermos continuar na igreja, para nós podermos continuar servindo, amando a Deus verdadeiramente, nós precisamos ter uma vida devocional ativa. Então, para você que ainda não tem vida devocional, pelo amor de Deus, comece. E para você que tem, mantenha no nome de Jesus. Então busque ao Senhor. E nós precisamos também ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Nós precisamos estar aqui, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de louvor, de palavra, de comunhão com a igreja, com os cultos, seja no domingo, seja aqui nos sábados, seja na sua célula, nós precisamos estar alicerçados, amém? Coloca para mim Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então isso é a comunhão. Como eu falei lá no início, é o partir do pão, é repartilhar não só aquilo que é espiritual, mas aquilo que é material também. Então é estarmos juntos. E é isso que nós precisamos, comunhão com a igreja. E para finalizar, servir as pessoas e a igreja local. Coloca para mim 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então nós precisamos servir a nossa igreja, nós precisamos estar aqui e servir as pessoas. Isso faz parte da nossa comunhão com Deus e com a igreja, o nosso servir.
Se você fotografa, se você faz vídeos, se você ora, se você sabe dar uma palavra, use aquilo que Deus ele tem lhe dado para servir a sua igreja local. Sabe, entre na mídia, entre no louvor, dê a palavra na sua célula, peça para abrir um culto, mas sirva a sua igreja local. Amém?